Fala, galera, dessa vez eu voltei para criar um problema danado. Porque eu nunca vi um concurseiro em paz ir para lugar nenhum. Bora resolver os problemas que nós mesmos vamos criar? Vem comigo. Primeira questão, olha só. Das opções abaixo, a que não representa o impacto ambiental. Aí você vai lembrar de duas coisas. Agente causador e estrutura causada. Agente causador e estrutura da causa. Vem comigo. Chuva ácida é um impacto ambiental? Claro. O excesso de poluição, modelo de vida do homem, é o agente causador e gera a circunstância de causa. Ácido é um impacto ambiental? Sim. Bora nós. Assoreamento dos rios é um impacto ambiental? Claro. Sociedade ribeirinha é a responsável pelo assoreamento dos rios? Não necessariamente. Mas me dá um exemplo. Uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, ela gera assoreamento. Obras humanas geram assoreamento. Então, viver ribeirinhamente com o assoreamento dos rios, viver ribeirinhamente com a sujeira dos rios, uma coisa é o agente causador, outra coisa é a causa. Então, o assoreamento é, sim, um impacto ambiental. Repito, é, sim, um impacto ambiental. Desertificação. Brother, a desertificação é proporcional, vamos lá, dar um exemplo aqui, pelo desmatamento. Então, se tivesse desmatamento, era impacto ambiental? Sim. Desertificação é impacto ambiental? Sim. Perda da camada do solo? Perda da vida que existe debaixo do solo? Sim. A perda de componentes de água? Sim. Desertificação. Viver em regiões desérticas é justamente a ideia de agente causador e causa. Ou seja, viver em regiões onde não são prósperas, na relação agrícola, por exemplo, porque sofreu com o processo de desertificação, é uma consequência direta dos agentes causadores. Então, o agente causador, desertificação, e a desertificação como consequente. Ou seja, é um impacto ambiental, sim. Poluição sonora é um impacto ambiental? Tal. Vou te dar o bizu dessa questão. Chuva ácida, industrialização. Assoreamento dos rios, hidrelétricas. Desertificação, desmatamento. Poluição sonora, usina eólica. É limpa, renovável, primária, mas gera poluição sonora. É um impacto ambiental. E mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um agente causador, mas não é um impacto ambiental. Ela gera impactos ambientais, mas ela não é. Então, se você pedir a representação de um impacto ambiental nessa questão, é mobilidade urbana. Tranquilo? Item? Bora para a segunda. Vamos lá. As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo, que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais, de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca para nós o aumento da temperatura do globo terrestre, diminuição dos níveis dos oceanos, aumento da urbanização, crescimento da industrialização, diminuição dos gases do efeito estufa. De novo, agente causador, agente modelador ou agente de estado. Vamos lá. Diminuição dos gases do efeito estufa. Gera mudanças climáticas? Claro que não. Então, as mudanças climáticas
principais problemas ambientais do mundo. Né? Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente. Meio ambiente. Na qual se destaca diminuição dos gases do efeito estufa. Poxa, cada dia nós poluímos mais. Ninguém cumpre acordo nenhum. Ninguém cumpriu o protocolo de Kyoto, ninguém cumpriu o acordo de Paris. Ninguém! D. Crescimento da industrialização. As mudanças climáticas que promoveram o crescimento da industrialização, diretamente proporcional. É o crescimento da industrialização que promove a mudança climática. Aumento da urbanização é o aumento da urbanização que promove problemas climáticos, porque ele acaba promovendo o aumento da industrialização. Então, o aumento da urbanização faz necessidades existirem, como, por exemplo, supracitados, crescimento da industrialização. Diminuição do nível do mar, ou seja, do nível dos oceanos. Não, o degelo, teoricamente, faz aumentar o nível do mar. Então, o que seria? Aumento da temperatura do globo terrestre. O aumento da temperatura da Terra é um problema climático. Uma das consequências climáticas diretas é o aumento da temperatura da Terra, que pode gerar, vamos lá, o degelo, que gera o aumento do nível dos oceanos, não a diminuição. Aumenta, por exemplo, o quê? A necessidade de produção para inibir efeitos colaterais, da desertificação, por exemplo. E aí você aumenta, teoricamente, a industrialização, que gera mais gases do efeito estufa, que faz crescer ainda mais o processo urbano. Uma coisa está diretamente ligada à outra, mas o que responde no dorso da pergunta é justamente o aumento da temperatura da Terra consequente. Tranquilo? Para nós. 3. Terceira questão, ela é bem simples, cara. O desmatamento é um dos principais problemas ambientais no Brasil que acontece desde a chegada dos portugueses em 1500. É mesmo, né? E a extração do pau-brasil, cara pálido, é o quê? Extração do pau-brasil, a primeira matéria-prima. Tu é o quê? Nasceu no Brasil, tu é o quê? Brasileiro. Tá errado disso, pergunta o professor de português. Ou é brasilês, ou é brasiliano. Sabia disso? Brasileiro é quem trafica ao Brasil. Então, a gente, até de berço, até de nomenclatura, a gente tende a ser corrupto, né, mano? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, baseado nesse princípio de revolta, minha risada de revolta, desde 1500, a gente usa agrotóxico em 1500, empobrecimento do solo desde 1500, desmatamento, efeito estufa em 1500, assoreamento dos rios em 1500. Os outros 4, gente, são agentes causadores com a chegada principalmente de acesso à tecnologia, sistema de produção, porque nós já tínhamos milhões de brasileiros necessitando de determinadas estruturas. Então, o assoreamento, efeito estufa, empobrecimento dos solos, de agrotóxicos, são características que estão muito mais assertivas se nós estivéssemos falando do século XX. Mas ele pede que é um dos principais problemas ambientais no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. 1500. É o desmatamento, começa pelo pau-brasil, depois a gente começa a desmatar para criar boi, começa a desmatar para plantar cana, começa a desmatar para construir indústrias e cidades e por aí. Beleza? Item correto, professor. É o item C, mano. Vou para quarto. Bom. É assim, ó. Em 19 de agosto de 2019, moradores de São Paulo ficaram assustados com o final da tarde que escureceu grande parte da cidade de São Paulo. Esse fenômeno foi resultado das queimadas que aconteceram na região amazônica. Louco isso, né, cara? Sobre as queimadas. Questionado isso. É incorreto afirmar. Uma das consequências das queimadas é a mudança da temperatura e da umidade do solo? Claro que sim. A desertificação gera queimadas. E o homem gera desertificação. Existem queimadas naturais, queimadas proporcionadas. Item B. As queimadas somente acontecem de maneira intencional, ou seja, por pessoas que provocam os incêndios. Acabei de responder. Existem as queimadas naturais. Mas essas queimadas naturais, sempre existiram, né? Tá, a incidência aumentou. Porque o número de pontos de desertificação, de picos de calor também se multiplicou.
um lugar desértico, que tem uma matinha seca, ciliar, e com alta temperatura incendeia e o vento bate e sopra, começam grandes queimadas naturais. Então não é só queimadas intencionais. Beleza? Então já achamos o item errado, né? É só marcar o B e correr para ser feliz. Mas vamos embora ver o C e o D, que são informações extremamente importantes. As queimadas intensificam o efeito estufa e o aquecimento global. Sim. Item D. Diversas práticas agrícolas estão relacionadas com as causas das queimadas. Sim. Como, por exemplo, o desmatamento para plantar grãos. As queimadas trazem alguns benefícios, tais como a limpeza e a fertilização do solo. Também está relacionado a contextos, um dos poucos pontos positivos que você pode trazer das queimadas. Por isso que o teu avô, lá na roça, ele não vai limpar um terreno simplesmente na enxada, na foice, no facão. Ele vai tacar fogo e depois ele sai só limpando. Beleza? Resposta correta é o item B. Não. Resposta errada, a se marcar, né? Por que, professor, essas questões? Eu gosto tanto dessas questões de exceto, a errada. Eu quero gerar informação para ti. Então, eu jogo a errada, beleza. Aí, ó, tem uma questão aqui, tu tem um item equivocado. Marca ele. O resto é informação. Tranquilo? Quinta questão, vamos lá. As ilhas de calor, muito importante. As ilhas de calor representam um dos problemas ambientais urbanos. Esse fenômeno climático acontece devido, vamos lá, ao aumento das queimadas nas zonas rurais. Não. A diminuição da densidade demográfica nos centros urbanos, o aumento da densidade demográfica. Quanto mais pessoas, maior retém. Ao aumento da inversão térmica das cidades. E a elevação das temperaturas de algumas zonas urbanas. Aos microclimas periféricos que afetam diretamente as cidades. As ilhas de calor, repito, as ilhas de calor, elas são proporcionadas pela elevação de temperaturas. Então, o aumento da inversão térmica, tipo a cidade que é quente fica fria. Aos microclimas periféricos, a região em torno é fria, lá fica quente, ou a cidade é fria, a região vizinha é quente, lá fica quente. Por exemplo, a região de serra, ela é fria. Quando você desce a serra, está numa região quente. A serra ficou quente por causa disso? Não. Então vai ser o quê? A elevação da temperatura de cidades nas suas zonas urbanas, pela grande concentração de pessoas, poluição, cria as chamadas zonas de calor, as chamadas ilhas de calor, perdão. E uma das características também é as construções verticais. Fique esperto, se o ar não circula, abafa, cria ondas, cria picos, cria extremos, cria ilhas de calor. Resposta a ser marcada é o item D. Tranquilo? Bora nós. Professorzinho, e a sexta questão, meu irmão, me ajuda? Bora nós. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado de recursos naturais. A nós. Todas as alternativas abaixo, trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto a economia de água e de energia. Faça isso a todo dia, a toda hora. Eu sou revoltado com quem passa 2 horas tomando um banho. 1 hora, passa aí. Alguém não terá água por causa disso. De energia. Quanto mais tu consome, mais tem que ser produzido. Aumenta a taxa de produção, a operadora de produção de energia enxerga uma necessidade, explora mais o meio para produzir. Lembrando que o Brasil é abastecido principalmente por redes hidrelétricas. Então, água é vida, rio é água que é vida. Pense nisso. Uso de automóveis. Perdão. Os automóveis, eles são movidos a combustão, principalmente. Aí os elétricos geram fluidos, desgaste, borracha.
Tranquilo? Os pneus são extremamente poluentes, os fluidos acabam sofrendo vazamentos, o atrito acaba soltando detritos. Então, mesmo sendo elétrico, polui, tá? Mas não tanto quanto um carro extremamente poluente. Então, o uso de automóveis, longe disso, ele vai ser atributo de consciência ambiental. Esquece isso. D. C. O descarte correto do lixo, muito importante. Principalmente num país como o Brasil, que usa o esquema de lixões para descartar o seu lixo, né? Então, se você seleciona, você consegue promover um negócio chamado de reciclagem. E o consumo de produtos reciclados também deve ser incentivado. Beleza? Lembrando que o Brasil só consegue reciclar de 1 a 3% de todo o lixo urbano que ele produz. Tranquilo? Isso é um absurdo. Mas também tem que existir consciência por parte do plano governamental. Porque se tu for comprar um caderno reciclado, ele é o dobro do preço de um caderno virgem. Como assim? É para ser a metade. Beleza? Então, existe o incentivo da seleção do lixo, claro. Existe o incentivo para você fazer uma coleta de maneira correta. Existe o incentivo para se reciclar cada vez mais. Mas tem que existir também para a relação de... Tranquilo? Então, não esqueça dos 3 R's e 5 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas também repensar e recusar. Faça isso. A redução do consumo, sim. Muitas vezes a gente tem o que a gente não precisa, acaba gerando alto consumo, alta produção, alta exploração, alta poluição. Item o uso de sacolas biodegradáveis. Fantástico, né, gente? Sacolas biodegradáveis, agora nós temos sacolas que são feitas de produtos que dissolvem na água. Então, elas acabam sendo biodegradáveis e acabam não poluindo durante dezenas de anos no meio ambiente. Item correto é o item B. Por quê? Porque ele cita um termo errado. Tranquilo? Bora para o 7º, vamos lá. A falta de tratamento de esgoto é das principais causas da poluição das águas. Saneamento básico é fundamental, uma vez que grande parte do esgoto doméstico é lançado nos rios e nos mares. A poluição do solo resulta da utilização de agrotóxicos, além da produção de lixo, do descarte incorreto de produtos químicos. 3. A principal causa da poluição do ar é a liberação de dióxido de carbono no meio do ambiente. No meio ambiente. Sobre os problemas ambientais citados acima, estão corretos? Estão corretas as sentenças? Vamos lá. Todos estão corretos aqui, gente. É um quadro, isso aqui é um quadro de informações. 1, 2 e 3 estão corretos. Vai para cima. Não tem o que correr. Aqui não tem para onde ir. E, vamos lá, aquecimento global. Né? Aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos que se relacionam, claro, sim. Não inversamente proporcional. Sobre isso, é correto afirmar que o efeito estufa e o aquecimento global são 2 fenômenos ambientais relacionados com a retenção de calor no núcleo terrestre. Núcleo terrestre. É no espaço de prática e vivência do homem, não? B. O efeito estufa é um fenômeno natural decorrente dos movimentos de rotação e translação da Terra. C. O aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa. Um acaba gerando o outro se for intensificado. E consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. A temperatura da Terra e o degelo. Perfeito, lindo, maravilhoso, diretamente proporcional. D. Os principais gases do efeito estufa que dificultam a dispersão da radiação solar e provocam maior retenção são o hélio e o radônio. Senão a gente já tinha morrido se fosse. O dióxido de carbono, principalmente. Tá? E o item as principais causas do aquecimento global estão relacionadas com a maritimidade e a continentalidade. Não, né, gente? Você vai lembrar que é relacionado à poluição, à superprodução, a todos os efeitos promovidos por essa inquisição na qual a gente vive. A Revolução 4.0, ela tende a superproduzir, mas tende também a poluir cada vez menos, ser cada vez mais sustentável. Então, o aquecimento global e o efeito estufa, eles são fenômenos que se relacionam. Como? O aquecimento global, ele acaba sendo resultado da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa se potencializa, se intensifica, gerando o aquecimento global. E consiste no aumento da temperatura média do planeta e das águas dos oceanos.
Beleza? Resposta correta é o item C. Meu nome é Diogo Viana Assunção. Professor Diogo Assunção fica aqui junto contigo eternamente até a tua aprovação. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço. Até a próxima. Fala, galerinha. Professor Diogo Assunção. Bora continuar resolvendo os nossos problemas. Bora continuar vomitando informação. Vem com... Bora. Primeira questão. Olha só. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelos homens. Então, existe a variante. Então, ele quer saber dos impactos causados nos ecossistemas. E é pelo homem. Direto. Podemos citar. Vamos lá. Destruição da biodiversidade? Claro. Fauna, flora. Biodiversidade agredida pelo homem, ela, por exemplo, ela é irreversível. É um exemplo de Fortaleza. Foram retiradas 176 árvores nativas para plantarem 3.000 árvores no entorno da cidade, ou dentro da cidade, perdão, para construir um viaduto. Por exemplo, esse viaduto, você viu? Tá louco. Desafogou drasticamente uma das principais vias da cidade. Mas as quase 200 árvores nativas retiradas do Parque do Cocó foram trocadas por 3.000 árvores. Mas essas 3.000 árvores, a maioria delas não prosperou e a maioria delas não se criou um novo ecossistema, porque são árvores no meio de rodovias, são árvores no meio de regiões urbanas. Não cria o mesmo ecossistema, não é a mesma árvore, não gera a mesma biodiversidade. Então, essa agressão promovida pelo homem, pelo seu avanço urbanístico, pelo seu avanço industrial, acaba destruindo a biodiversidade. Beleza? Bora lá. Erosão e empobrecimento do solo. Com certeza, o desmatamento ele proporciona justamente todo esse conceito. As escavações, a exposição do solo, acaba fazendo ele perder componentes, acaba fazendo ele ficar cada vez menos produtivo, acaba trazendo ao solo, a essa mesma região, necessidades como, por exemplo, de reflorestamento. Né? A gente tem perdas de nascentes, da quebra da umidade, justamente pela desertificação. Então, são relações diretamente proporcionais que o homem causa ao ecossistema. Beleza? Bora para o item 3, enchentes e assoreamento dos rios. As enchentes, superevoluções urbanas, têm um escoamento devido, por exemplo, de água das chuvas. Choveu, alaga. Por quê? Ali é o caminho da água, doutor. O homem está no lugar errado. Mas vamos lá, ele queria estar no lugar certo, mas ele não gerou a capacidade de escoamento. Vai gerar enchente. Ele agrediu um ecossistema. Simples assim. Me dê um exemplo aí, professor. O Riacho Pajeú, em Fortaleza, ele foi totalmente pavimentado, o entorno. E quando chove, determinadas avenidas alagam e o povo fica entendendo, poxa, esse esgoto, por que não conserta? O Riacho Pajeú. Simples assim. O homem agride o ecossistema com as suas construções, mas o ecossistema naturalmente reage, porque é o curso natural. Beleza? Então, enchentes e assoreamento dos rios, claro, o assoreamento está relacionado ao que o homem faz nos seus projetos de desenvolvimento urbano, econômico, social, dentro de rios, gerando assoreamento. Então, é o homem interferindo no ecossistema. Bora lá. Desertificação, óbvio. Óbvio. Extração de madeira, clandestino ou legal, desmatamento, pecuária, né? Vários outros atributos que acabam agredindo essa relação, como, por exemplo, você tem regiões de áreas de proteção que acaba sendo tomado por grilagem, né? Terras indígenas que acabam sendo reconquistadas por antigos proprietários ou futuros proprietários, gerando conflitos sociais, mas também ecossistemas agredidos pelo homem. Essas áreas acabam deixando de ser, regiões de peregrinação natural, né? Regiões de proliferação de insumos naturais, ou até mesmo regiões de preservação do meio,
para se tornar algo ou alguma coisa de necessidade do homem. Tranquilo? 5. Proliferação de pragas e doenças. Com certeza. Isso é o homem atuando no ecossistema. Repito, com certeza. A proliferação de pragas e doenças como leptospirose, toximose, tudo isso, gente, está relacionado ao homem vivendo em prática e vivência, agredindo ecossistemas naturais e promovendo relações de reação. Beleza? Assinale a alternativa que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento. Todos. 1, 2, 3, 4, 5. Resposta correta é o item E. Questão muito boa, hein? Muito boa mesmo. Vamos lá. Segunda questão. Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocadas pela ação humana. Então, nós estamos falando de queimadas e desmatamento intencional. Né? A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição, que é o humus, seja levada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. O contido no texto justifica-se uma vez que, bora lá, a reciclagem da matéria orgânica no solo é muito lenta e necessita de sombreamento da floresta para ocorrer. Ela precisa do sombreamento e da estrutura das árvores para continuar gerando-a e que ela continue existindo. Não é assim? O solo da Amazônia é pobre, meu Deus. Sendo que a maior parte dos nutrientes que sustenta a floresta é trazida pela água da chuva. O contrário. A água da chuva, em alguns pontos que foram desmatados, leva esses nutrientes. E o solo da Amazônia é fértil pra caramba, porque tem muitos restos orgânicos da própria mata. Tem muito humus. C. As queimadas, além de destruírem os animais e as plantas, destroem também a fertilidade do solo amazônico, originalmente rico em nutrientes e minerais. A fertilidade acaba não sendo comprometida, né? Uma vez que essas queimadas, elas são muitas vezes feitas para se criar boi. Então, quando você vai plantar, quase sempre você faz o correntão. Né? Então, infelizmente, o C, ele se equivoca nesse ponto. Já o D, mesmo com elevada fertilidade do solo amazônico, próprio para a prática agrícola, as queimadas destroem a maior riqueza da Amazônia, sua biodiversidade. Tá certo? Tá. Mas ele está querendo saber do quê? Justamente da derrubada das árvores. E mesmo com a elevada fertilidade do solo, próprio para a prática agrícola, nem toda a Amazônia tem essa relação e essa referência. E tem o que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica, proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Aí sim, criou um equilíbrio, porque o solo por si só, se você tirar todos os componentes de biodiversidade, ecologicamente falando, aquele solo ele vai se empobrecer. E faz o solo da Amazônia ser fértil, não naturalmente, não sozinho, é todo o ecossistema do entorno e os chamados bioadversativos que compõem toda essa relação de carga solta da própria floresta. Beleza? Então, a gente vai ter o item correto baseado nessa relação de solo da Amazônia não ser só solteiramente fértil e ter a necessidade desse ecossistema agindo para que ele continue na sua fertilidade. Beleza? Bora lá. Chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno causado, sobretudo, pelas emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis. É o CO2, principalmente. O dióxido de enxofre, lançado no ar por algumas indústrias, e o óxido de nitrogênio, proveniente de diversos combustíveis fósseis e dos veículos motorizados, combinam-se com o hidrogênio na atmosfera, e transformam-se em ácido sulfúrico e em ácido nítrico. Olha que texto informativo. Considerando as informações, é correto afirmar que, no Brasil, o fenômeno das chuvas ácidas é inexistente? Existe. Irrelevante? Não. É relevante. Intenso? Sim. Inexistente não, intenso sim. Olha aí. Então já é C e é. Bora ver a C.
Intenso em algumas áreas, principalmente nos polos siderúrgicos, devido à utilização maciça de carvão mineral. Uma das fontes de produção de energia que faz ter uma liberação absurda dos componentes citados no texto. Então por que não é o E, professor? Intenso nos grandes centros urbanos devido ao aumento expressivo da frota de carros biocombustíveis. Se os carros biocombustíveis fossem praticamente totalmente, ou na sua totalidade, diminuiria a incidência de chuvas ácidas. Tranquilo? Lembrando também que esses combustíveis eles não proliferam a máxima carga citada no texto. Dióxido de carbono, chamado CO2, é o principal componente desses combustíveis automotores. Então, assim, o que gera essa intensificação, né, em algumas áreas, principalmente nos polos siderúrgicos, devido à utilização maciça de carvão mineral, é justamente a necessidade de consumos de matérias energéticas, matérias-primas geradoras de energia, que sejam baratas ou que sejam acessíveis. Em alguns determinados pontos, o carvão mineral ele é incidente, ele é próspero, porque ele traz essas matrizes, ele traz essas qualificações. Tá? Mas já que estamos falando disso, deixa eu contar para ti uma outra coisa. O Brasil ele também é um dos, e às vezes o maior, produtor de metano do mundo. Vai me perguntar por quê? Poxa, não esquece dessa frase, não esquece. No Brasil nós temos 217, 218 milhões de cabeças seres humanos. Nós temos 250 milhões de cabeças. Tem mais boi do que gente. Repetindo, tem mais boi do que gente. E esses bois passam o dia todinho fazendo o quê? Vendo? Posta. Libera. Gases. 250 milhões de cabeças boi. Platulando o dia todinho, a noite todinha, meu filho. Gás. Isso também agride a camada de ozônio, isso também gera gás do efeito estufa, isso também gera aquecimento global. E muitas vezes eu vi questões se relacionarem chuva ácida com essa produção. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, a chuva ácida é um fenômeno relacionado ao desenvolvimento urbano. E não vai ser ao desenvolvimento rural. Muita atenção a isso. Beleza? Olha o foco. A chuva ácida é um fenômeno causado, sobretudo, pelas emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis eles estão muito relacionados à produção industrial e o abastecimento dessa produção industrial, que é o ir e vir do homem. Tranquilo? Então, a resposta correta vai ser o item C. É intensa, principalmente pelos polos siderúrgicos, né, as siderúrgicas, que usam carvão mineral, né, muitas vezes para transformar o ferro em aço, o manganês sendo extraído, gerando assoreamentos, gerando desertificação, gerando outras estruturas, mas o foco principal da questão é a chuva ácida. Então, vai ser baseado nesse contexto. Outras variantes podem vir em outras questões, mas o foco sempre será absoluto. Tranquilo? Bora lá. Quarta questão. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre para nós. Ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais urbano nós somos, quanto mais grandes cidades existem, maior são as transformações e as modificações climáticas. Beleza. Caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade, prática e vivência do homem. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental,
Quando tu tinha um espaço natural e criou uma cidade em cima, coisas gigantescas vão acontecer. Como os centros urbanos. Então, a maximização desse fenômeno ocorre. A potencialização. O aumento do efeito. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos da água antes da canalização. Claro que deu exemplo de Fortaleza, do Riacho Pajeú. A água vai buscar o lugar dela, mas é porque ela é atrevida. B. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais de centros urbanos. Negada, macho, tá derrubando árvores. Tu tá flora artificial, meu irmão. A jardinagem é mais importante do que o botânico. C. Viva botânica. C. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Placas solares. D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Quando chove, choveu, a água faz o quê? Escorre. Por quê? Porque está impermeável. Por quê? Porque eu tenho concreto ou tem asfalto. Daí a crítica, concreto e asfalto. Assim, criando ilhas de calor. Por quê? Porque naquele ponto que a água escorreu, fica seco. Quando o sol bate, a intensidade se reflete, ilhas de calor. Tranquilo? E tem pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Claro que não, gente. As ilhas de calor, elas estão relacionadas pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Beleza? Uma vez que o solo se torna impermeável, ele acaba não sendo, teoricamente falando, adicionado de componentes da água que farão com que o controle de umidade, ou até mesmo a atuação do homem, uma região de resfriamento, acabe não acontecendo. Pelo contrário, acaba potencializando o calor, né, e a dimensão desse calor. Resposta correta, então, é o item D. Beleza? Bora para a quinta. Quinta e última. A nossa saideira. Bora lá. Quinta questão. Em Salvador e na região metropolitana, são descartados por ano cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Loucura, né? Se não forem tomadas providências em pouco tempo, os aterros sanitários não serão suficientes para manter tanto lixo. Para o que, então? Considerando-se o problema, né, a problemática do lixo das grandes regiões metropolitanas do país, entre as soluções corretas para reduzir o acúmulo desse material dos aterros sanitários, pode-se incluir o quê? A incineração dos resíduos sólidos, o incentivo à cooperativa de catadores, o reaproveitamento de resíduos, a ampliação de aterros sanitários ou a modernização da frota de caminhões. Eu vou dar a resposta de maneira direta, porque é um dos temas mais preferidos por mim. Uma forma de você resolver a problemática do lixo das grandes regiões metropolitanas do país é o reaproveitamento de resíduos com o objetivo de requalificá-los e reintroduzi-los na economia. Estamos falando de reciclagem. Repetindo, reciclagem. Se não reciclar, não dá. Vai ter tanta gente em meio a tanto lixo, vamos ter que morar no lixo. Incinerar é uma solução temporária. Depois eu tenho que viver dentro de incineradores. Incentivo a cooperativa de catadores. O que vai incentivar as pessoas a serem catadoras? Elas vão incentivar as pessoas a continuar reciclando. Ampliação de aterros sanitários? Não. Esse é o problema, poxa. Modernização da frota de caminhões? Brincou, né? Com certeza o reaproveitamento dos resíduos. Separe o lixo de você. Selecione esse lixo. Dê um caminho certo para ele. Comprem produtos. Tudo que for branco e transparente tende a ser virgem. Tudo que tiver uma cor diferente tende a ser reciclado. Ponto final. Vamos junto. Professor Diogo Assunção, junto contigo,
até a tua aprovação. Tamo junto, meu irmão. Até a próxima. Valeu.